eu acho tão interessante como o Senhor fala, né, aos nossos corações, de um modo individual e também de um modo coletivo, né? Quando a irmã estava aí com o louvor e Suzana trouxe a palavra também inicial e aquele que falou no coração dela. E foi muito do que o Senhor tem falado para mim esse ano e daquilo que o Senhor colocou no meu coração ontem, né? Enquanto eu orava por esse tempo. O Senhor me trouxe uma passagem que é muito conhecida, que é a de Marta e Maria. E eu queria ler aqui para vocês agora. Está lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 38. Que fala assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se deles, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhes que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando eu li, gente, e sempre que eu leio essa passagem, às vezes a gente vê boa parte e pensa assim, é a boa parte. Mas algumas versões da Bíblia, na nova versão, eu até coloquei aqui, a nova versão, a nova tradução da linguagem de hoje diz assim: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e essa ninguém vai tomar dela. Eu tenho uma nota nesse ano de 2025, quando virou o ano, o Senhor passou a falar muito comigo sobre prioridades. O Senhor passou a falar muito comigo sobre, de fato, tirar mais do meu tempo, colocar mais do meu tempo no Senhor e com Ele, passar mais tempo com Ele. E como fazer isso, Carol? Né? Minha vida é muito agitada e eu acredito que a vida de vocês também tem inúmeras funções, né? Servir na igreja, trabalho, casa. A gente tem tantas coisas hoje em dia e parece que cada dia mais os dias vão ficando mais corridos, a nossa vida vai tendo mais funções, mais responsabilidades. E eu disse, Senhor, mas eu realmente preciso priorizar esse tempo. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu não sei, gente, se vocês já perceberam, mas as coisas estão tão aceleradas que até vídeo no Instagram, agora, a gente assiste os vídeos mais rápidos. Às vezes a gente não tem paciência de assistir aqueles vídeos mais longos. Porque tudo está muito rápido, são muitas informações, são muitas responsabilidades, né? E eu amo essa história de Marta e Maria, porque ela não fala sobre uma coisa ou outra, mas ela me passa muito sobre equilíbrio. Ela me fala muito sobre como saber priorizar estar com o Senhor, mas também servi-lo. Porque, veja, aqui tem uma história de duas mulheres. E a gente precisa se colocar, eu amo ler a Bíblia, me colocando no lugar, né, assim, da história, né, como estava ali acontecendo. Pense, se eu e você, a gente fosse receber hoje Jesus na nossa casa, como é que a gente não iria querer recebê-lo? Com o melhor de tudo, o melhor banquete daquele que a gente tem, né? Com o melhor prato que a gente tem, com o melhor tudo, né? A gente ia querer servir o Senhor assim, de tudo que é fazer de tudo por ele ali naquele momento. Então, muitas vezes a gente olha para Marta e Maria, né? E a gente olha para Marta e diz assim, poxa, mas é óbvio que eu ia ficar ali. Não, gente, talvez a gente fizesse como Marta também. E estivesse ali tão agitada, querendo fazer tudo para o Senhor. Meu Deus, Jesus está na minha casa. Né? Maria, mulher, se levanta, vamos ajudar, vamos fazer alguma coisa. Então, a gente vê duas mulheres. E essas duas mulheres fizeram escolhas diferentes. Cada uma fez uma escolha. Uma escolheu servir totalmente e a outra escolheu totalmente estar aos pés do Senhor. E nós podemos aprender com as duas, eu creio assim. Porque servir, segundo a palavra, também é lícito. Servir, segundo a palavra, está ali.
Nós devemos servir aos nossos irmãos, servir aos nossos líderes, servir ao Senhor. Mas nós precisamos, primeiramente, estar com Ele. Porque nesse momento em que nós estamos com o Senhor, em que nós estamos ali aos pés do Senhor, como Maria estava, nós somos ensinados, nós somos transformados, nós somos corrigidos, nós somos direcionados. E como servir a igreja, a nossa família, aos nossos amigos, se primeiramente a gente não tem nenhum ensino por parte do Senhor para conosco, se primeiramente nós não temos direcionamentos do Senhor para conosco, se primeiramente não ouvimos a voz dele de uma forma mais profunda, de uma forma mais íntima, como servi-lo com excelência? Se em primeiro lugar não priorizamos estar com ele. Então eu creio que a passagem de Marta e Maria não é simplesmente dizer assim, não sirva, mas é dizer assim, a prioridade é estar comigo. O serviço vem depois. E muitas vezes, e eu falo isso olhando muito para a minha vida, sabe, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente passa assim o dia, e quando a gente vê, já chegou de noite. E eu disse, meu Deus, o dia passou tão rápido hoje. E muitas vezes eu negligenciava esse lugar de passar mais tempo. É como se houvessem outras prioridades. Eu disse, eu leio a Bíblia depois, eu oro. Não, a gente precisa ter, de fato, um lugar de prioridade de estar com o Senhor. E isso, muitas vezes, vai ser renunciar a outras coisas. Vai ser renunciar a algum horário do nosso trabalho, a algum horário do nosso descanso, algum horário do nosso sono, para a gente priorizar ouvir a voz de Deus, priorizar estar com Ele, priorizar estar aos pés do Senhor. Porque o mundo está cada vez mais louco, as coisas estão cada vez mais invertidas. E se nós estivermos 100% ligados, talvez no servir, ou talvez nas outras coisas do mundo, a nossa mente vai ficar tão cheia de informações e nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus, porque Deus muitas vezes fala conosco como uma voz firme, e nós conseguimos ouvir o Senhor, mas muitas vezes Ele fala conosco no sussurro, no silêncio, na calmaria, e nós precisamos aquietar. E eu acho lindo porque quando eu estava orando por essa noite, o Senhor me trouxe 2 pontos sobre tempo e prioridade. E o primeiro dele é, de fato, como a palavra fala, em Mateus 6:6 diz, entre no seu quarto, ore, fale com seu pai que está em secreto, e seu pai que está em secreto também está ali lhe vendo, né? E lhe recompensará. E, de fato, nós precisamos desse tempo, nós precisamos priorizar cada dia mais, e eu creio que há uma estação na nossa vida em que nós precisamos mergulhar nessa presença de uma forma maior. Os tempos, nós precisamos, nesse tempo, mergulhar de uma forma maior na presença do Senhor. Porque os tempos são difíceis, os tempos são sombrios, e cada um de nós, né, enfrenta desafios diferentes. Cada um de nós aqui vai enfrentar renúncias diferentes. Cada um de nós vai enfrentar dilemas diferentes. Cada um de nós vive uma espera diferente, né? Cada um de nós vive uma espera de uma promessa, de um sonho, de um projeto diferente. Cada um de nós tem palavras específicas, propósitos específicos do Senhor. Cada um de nós vive estações diferentes, né? Mas cada um de nós, e todos nós, precisamos estar em primeiro lugar na presença de Deus. Todos nós precisamos, em primeiro lugar, estar na presença dele. Independente do processo que nós estamos passando na nossa vida, se é uma estação mais leve, se é uma estação mais difícil, se é uma estação mais de vale, se é uma estação mais de monte. Todos nós passamos e estamos aqui, talvez em fases diferentes, mas em primeiro lugar, seja em dias muito bons ou em dias muito difíceis, o primeiro lugar deve ser sempre a presença do Senhor. Porque muitas vezes a gente procura o Senhor e a gente busca de forma incessante. Quando a gente precisa de algo, quando a gente necessita algo, quando o nosso coração está muito aflito. Mas, na verdade, o Senhor nos chama para esse tempo de intimidade a todo tempo, a todos os dias. E o Senhor me fez refletir muito isso no início desse ano, sobre quando eu conhecia o Senhor, que eu conhecia o Senhor no meu quarto, literalmente, como a palavra fala. Vá para o seu quarto, fale com seu pai em secreto. E quando eu conheci o Senhor, foi assim. Eu acho que eu nunca contei aqui para vocês. Minha grande amiga, que ela foi uma mãe espiritual, assim, a primeira mãe espiritual que Deus levantou na minha vida, que é Carla. Ela era minha manicure há 9 anos.
e ela se tornou uma grande amiga. E eu passei por um término de um relacionamento muito difícil. E ela foi a primeira pessoa que soube de forma íntima sobre isso. E ela disse, Carol, por que você não ora? E eu disse, mas como é isso? Porque eu vinha de uma família católica e eu não sabia exatamente como era orar. Eu só sabia rezar aquelas orações repetidas. E eu disse, como é isso? Eu não sei como é orar. E ela disse, você vai para o seu quarto e fala tudo o que você está sentindo no seu coração. E ela disse, persista na oração. Ela disse, só pare quando Deus te responder. Só pare quando Deus te responder. Persista na oração. Porque muitas pessoas têm orações que não são respondidas porque não persistem na oração. Porque não continuam até que Deus responda. E Deus responde na hora dele. Então, a gente tem que estar ali firme e firmado. E foi aí que eu comecei a orar. E eu comecei a ver Deus se movendo. Eu disse, meu Deus, Deus existe. Deus está falando comigo, ó. Só eu sabia disso. E olha, uma pessoa falou comigo aqui no meio da rua. E eu lembro a primeira vez que Deus me entregou uma palavra através da vida de uma irmã. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. Que foi na loja, eu estava lá em Salvador, e uma irmã que morava em Aracaju, nunca tinha visto na minha vida essa mulher, me entregou uma palavra muito específica do Senhor, daquele que só eu e ele sabíamos, daquele que eu orava no meu quarto. E a partir daquele dia, eu passei a entender mesmo que Deus me via, que Deus estava ali naquele momento comigo, né, em comunhão comigo, quando eu me derramava, né, aos pés do Senhor. E no início desse ano, o Senhor me fez lembrar de quando eu procurava 2, 3 vezes no dia, que eu orava, que eu me derramava, que eu estava ali mesmo em uma busca incessante, né? Não só por aquilo que o Senhor poderia fazer por mim, mas por conhecê-lo mais. Aquele primeiro amor que você deseja cada vez mais do Senhor e conhecer mais dele, e se derramar na presença, sentir a presença. E o Senhor começou a me comunicar, né? Me lembrar sobre isso. E, de fato, é esse lugar que nós precisamos nos voltar todos os dias, porque o mundo sempre vai nos chamar, as nossas demandas sempre vão nos chamar, sempre vão haver outras coisas na nossa vida que vão tentar roubar esse tempo. E nós precisamos, de forma intencional, ir para esse lugar. Muitas vezes até sem querer naquela hora. Eu disse, Senhor, eu estou tão cansada. Mas eu queria dormir mais um pouco, mas a gente precisa ser intencional na nossa busca ao Senhor, a gente precisa querer estar nesse lugar, dizer assim, Senhor, eu vou persistir em oração, eu vou continuar aqui. Não só por aquilo que o Senhor pode fazer por mim, mas por aquilo que o Senhor é, de gratidão, como a Suzy disse, né? Tem um momento que a gente chora assim na presença do Senhor, que a gente não sabe nem porque que a gente está chorando mesmo, a gente só está chorando de gratidão. Como Deus é maravilhoso, como Deus cuida de mim. Teve uma vez que eu fui para um evento na igreja, minha gente, e foi tão interessante porque foi uma manhã profética. E eu cheguei para almoçar com os meus pais depois, era um sábado, era a manhã inteira. E eu cheguei para almoçar com os meus pais depois, e meus pais ainda católicos, eles não entendem muito sobre isso, né? E eu cheguei, meu pai com a cara desse tamanho, inchada, de tanto chorar. E meu pai, tu foi para a igreja chorar, Carolina? Não acredito. Eu disse, não, pai, mas é um choro bom, não é um choro de tristeza, é um choro de alegria, é um choro de gratidão. Não é um choro de tristeza, né? Muitas vezes as pessoas não entendem que quando a gente está se derramando aos pés do Senhor, não é de tristeza, não é de dor, mas é de gratidão mesmo, de alegria, né? Vão ter dias que a gente vai orar mesmo aflito, com o coração angustiado, vai ter dias que nós vamos orar com o coração, né, mais alegre, contando ao Senhor ali coisas que aconteceram no dia. E a gente precisa ser intencional de buscar esse lugar, né? Mesmo que tenham tantas outras coisas ali naquele momento, a gente precisa realmente abrir mão, né? Dizer, isso aqui eu vou fazer depois, isso aqui agora não. E eu confesso, sabe, meus irmãos, assim, que para mim um grande dilema, assim, para mim mesmo, uma grande distração é o celular. E é algo que eu tenho tentado mesmo, assim, tenho colocado no meu celular no modo avião, dizer assim, agora meu trabalho não, agora não é o meu trabalho, agora eu preciso priorizar, porque muitas vezes a gente acaba confundindo, né, ali a nossa vida mesmo. Eu trabalho com celular, então tem pessoas que falam comigo ali em vários horários, mas eu preciso mesmo priorizar, dizer assim, olha, eu vou colocar meu celular no modo avião agora, eu não vou falar com ninguém, eu vou falar com o Senhor. E a gente priorizar, ser intencional nesse lugar de busca. Eu creio que o Senhor tem chamado a igreja dele para esse lugar de oração mesmo,
Eu não creio que é ao acaso o nome daqui do projeto, que é Vigília e Oração. Eu creio que o Senhor tem chamado a igreja para um tempo de oração, de intercessão, porque virá um grande avivamento. E nós precisamos, um grande avivamento, ele vem primeiro pela oração, ele vem pela oração. Tudo acontece pela oração. Então, eu creio que o Senhor tem chamado a igreja para esse tempo, né? E nós não podemos mais ficar omissos, nós não podemos mais ser displicentes e negligentes em relação a isso. Porque quando nós oramos e nos derramamos na presença do Senhor, muitas vezes nós sim recebemos, e a maioria das vezes recebemos instruções para a nossa vida, correções, ensinos, mas também recebemos palavras, direcionamentos, intercessão por outras pessoas. Intercedemos ali pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, de pessoas até que nós não conhecemos. Ali é um momento em que nós clamamos ao Senhor, né? Que nós intercedemos. Então, eu creio que o Senhor tem chamado a igreja para esse tempo. Estava na manhã profética, né? Com o pastor Edilson, agora no sábado. E uma das coisas eu achei muito, muito legal que ele compartilhou, assim, achei muito bonito da parte dele. Ele se colocou num lugar de vulnerabilidade mesmo, como líder, e ele disse assim, que uma das áreas da igreja ainda que ele acreditava que precisava realmente ali de um maior foco, de um maior clamor por parte de toda a igreja, era a parte da intercessão, a parte de oração. Que lá na igreja nós temos uma visão que é 7 por 24, que é 24 horas, 7 dias por semana na torre de oração. E isso ainda não aconteceu porque a igreja não se levantou, né? Quando a gente se levanta em oração, não se levanta só uma pessoa, mas se levanta a igreja como um todo. E eu creio que o Senhor tem nos chamado primeiro de uma forma individual para esse lugar, para que aí sim a gente possa interceder de uma forma maior como um todo, né? Como igreja, como um corpo. E o outro ponto é sobre tempo e prioridade no nosso dia mesmo, como um todo. Porque a palavra de Deus fala, né, que o Espírito Santo ele está em nós. E eu acho muito lindo, eu coloquei aqui deixa eu ver aqui. Lá em João, no capítulo 14, gente, eu amo esses versículos, que ele diz assim, João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim, que eu estou em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Gente, eu amo demais esses versículos, porque aqui, quando Jesus fala, era uma promessa, mas hoje para nós é uma realidade. E o Espírito de Deus habita em nós. Jesus está aqui conosco, né? E ele fala que nunca, nem um só dia, nem um só segundo, nós estaremos sozinhos. Então, eu creio, sim, que, assim como a palavra nos diz, nós precisamos de um tempo mesmo a sós com o Senhor. Mas nós precisamos, meus amados, todos os dias também ter a consciência da presença durante todo o nosso dia. E essa é uma das coisas que o Senhor mais tem falado comigo, que é por coisas simples. Senhor, mas o que é que o Senhor acha sobre isso? Por coisas simples que estão acontecendo no meu dia, ter a consciência da presença de Deus. Ter a consciência da presença que Ele está aqui e agora. Assim como Ele está aí agora com vocês. A consciência da presença em coisas básicas. Senhor, vou tomar um café, conversar com Jesus. E eu lembro, gente, que com aquele primeiro amor, logo quando eu conheci o Senhor, tudo que acontecia no meu dia, e eu vivia esse processo compartilhando muito com Carla, porque ela era a pessoa que compartilhava da palavra comigo, né? Que ela me apresentou Jesus. E eu dizia assim, Carla, aconteceu isso no meu dia, mas eu conversei com Jesus. E ela ficava rindo, olhando para mim, né? Porque ela via que era aquele primeiro amor que ardia em meu coração. E eu compartilhava, assim, coisas, gente, eu compartilhava com Jesus, assim, mínimos detalhes que aconteciam no meu dia. A consciência real de que eu nunca estava só, de que realmente Jesus estava ali comigo. Então, eu lembro que aconteceu uma situação na academia
bem interessante. E eu saí descendo, nunca vou me esquecer essa cena, porque eu me lembro exatamente, eu descendo, a minha academia era no shopping, e eu me lembro exatamente descendo um carro, rodando assim o estacionamento, né? Descendo o estacionamento, conversando com o Senhor. E como havia uma consciência da presença tão grande, né? Por quê, Carol? Porque quanto mais a gente busca no secreto, mais a gente tem fora do nosso secreto a consciência de que Jesus está em nós. Então, só tem como nós termos consciência da presença de Deus durante todo o nosso dia, todos os nossos minutos, quando nós temos essa busca incessante no nosso secreto. Quanto mais nós buscamos, mais o Senhor se revela. Quanto mais nós buscamos, mais a consciência da presença do Senhor está conosco em todo momento. Então, para coisas, gente, simples, para situações do nosso dia, demandas do nosso trabalho, situações que nós precisamos resolver, que roupa eu vou escolher hoje, o que é que eu vou usar, porque o Senhor está conosco. Senhor, isso aqui tá bom? O Senhor gostou? Ele é nosso melhor amigo, né? Ele está conosco em todo o tempo. Então, do que é menor, do que é mais simples, do que é mais detalhe, até o que é mais importante, até o que é mais decisivo, o Senhor está conosco em todo o tempo. E essa gratidão, essa consciência da presença, nos faz olhar para que esse tempo aqui era uma promessa, hoje é uma realidade. E uma das coisas que eu ouvi no Rema e que sempre fala muito comigo é que muitas vezes a gente olha o Antigo Testamento e fala assim, mas Moisés colocou ali a vara, né, o cajado, e o mar se abriu, e saiu água da rocha, e tantas coisas sobrenaturais aconteceram. Mas o que é que há de mais sobrenatural, gente, do mundo, da vida, do que o Espírito de Deus habitar na gente? Não há nada mais sobrenatural do que isso, porque se você for pensar de uma lógica humana e racional, é algo assim sobrenatural. É algo que a gente não consegue dimensionar, que a gente não consegue raciocinar. Mas o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito de Jesus está conosco, está em nós, habita em nós, né? Está em todo tempo conosco. Quando sabemos orar, quando não sabemos orar, quando estamos tristes, quando estamos alegres, quando temos momentos difíceis, quando temos vitórias muito maravilhosas, Ele está conosco em todo o tempo. E essa consciência da presença, essa forma intencional de Maria, de se doar, de estar ali aos pés do Senhor, é esse coração que o Senhor busca em nós nesse tempo, é esse coração que o Senhor busca em nós para essa estação mesmo. Eu creio que o Senhor tem levantado filhos, tem chamado aos filhos para esse tempo mesmo de entrega, de busca, de mergulhar, porque quando a gente mergulha mesmo nas águas do Espírito, e quando a gente fala de mergulhar, a gente não mergulha só um braço, a gente fala de mergulhar, a gente se molha todo, né? A gente mergulha mesmo ali de cabeça, se molha todo. Então, o Senhor tem nos chamado mesmo para a gente mergulhar nas águas, né? Para a gente ter essa consciência mesmo da presença, para nós sermos intencionais na oração, para nós sermos intencionais na busca. E eu creio que quando todos nós, né, como filhos e também como igreja, nos levantarmos para esse lugar, entendermos que nós não somos só um serviço, que antes do que qualquer coisa que a gente for fazer para o Senhor, antes de tudo, Ele olha para nós como filhos, né? Eu acho que um dos grandes dilemas, digamos assim, né? De quando a gente serve ao Senhor, de quando a gente é muito intencional no serviço e que ama servir, né? E eu creio que todos nós aqui amamos servir ao Senhor porque temos gratidão, né? Porque amamos vida, porque temos gratidão a Ele, porque amamos servir a Ele primeiramente. Mas o grande dilema é você achar o equilíbrio entre você servir e você estar ali entregue, né? Entre você não negligenciar esse lugar de entrega, achando que servindo ao Senhor é o suficiente, achando que fazendo algo para o Senhor é o suficiente. Não. O Senhor está nos dizendo aqui que a prioridade é a busca. A prioridade é estar nesse lugar com Ele, de busca, de entrega, de secreto, onde não tem nenhum holofote, onde não tem ninguém lhe vendo, onde você levanta seus braços ali, ou se deita no chão, se joga no chão. Eu gosto, minha gente, de ficar na minha cama, aí de vez em quando eu começo a andar pelo quarto. Aí daqui a pouco, quando eu vejo, já estou ajoelhada no chão. E cada um tem um jeito de conversar com o Senhor, de orar. Mas esse é o lugar, antes de qualquer coisa que nós possamos fazer.
E eu creio, meus amados, que o Senhor nos confia, sim, muitos projetos. O Senhor nos confia, sim, coisas preciosas por parte de Deus para abençoar outras vidas. Mas antes mesmo de abençoarmos outras vidas, de exercermos projetos para o Senhor, de nada vai valer. Inclusive, como é que poderemos abençoar tantas outras vidas se primeiro não estamos nesse lugar de busca? Como poderemos ter direcionamentos específicos por parte do Senhor se primeiramente não estamos nesse lugar de busca? Então, é uma mensagem assim que também fala comigo, porque eu creio que é algo que diariamente a gente precisa, eu preciso estar nesse lugar de priorizar, de buscar mais, né? De muitas vezes, por exemplo, a gente sai da nossa rotina, vou dar um exemplo, eu estou aqui fora da minha rotina, né? Estou em viagem. Mesmo quando estou fora da minha rotina, ter a consciência da presença de Deus está comigo em todo o tempo, em todo dia, em todos os segundos. E mesmo fora da minha rotina, priorizar o tempo com o Senhor, renunciar de algo, renunciar do sono, renunciar pelo Senhor, pelo tempo com Ele, porque essa é a prioridade, essa deve ser a nossa prioridade, porque desde o início, o plano original de Deus sempre foi ter comunhão e intimidade com o homem. Desde quando Adão veio ao mundo, quando Deus criou Adão, o plano original não era Adão servir ao Senhor, o plano original sempre foi Adão ter intimidade e comunhão com Deus. Esse sempre vai ser o lugar que o Senhor vai priorizar, como a boa parte, como a melhor parte, como a nossa melhor escolha. Então, que eu e você, nós possamos cada dia mais ter essa consciência mesmo no nosso dia a dia. Priorizar nas nossas escolhas, estar com o Senhor. Alguns dias não vão ser fáceis, alguns dias vão ser mais desafiadores, alguns dias vão ser mais corridos. E tá tudo bem, né? Porque o Senhor, ele também, ele não nos vê como máquinas, né? Ele é misericordioso, ele é bondoso e ele nos entende. Mas que nós possamos ter esse coração mesmo intencional de buscar esse lugar, né? De mesmo na correria do nosso dia a dia, da nossa vida mesmo agitada, né? Que a gente possa mesmo buscar esse lugar de comunhão mesmo, de intimidade. Porque eu creio que a partir desse lugar, grandes coisas, né? Começam a acontecer. Tudo começa a partir da oração, de um coração mesmo entregue, de não serem só palavras, mas de um coração mesmo entregue. Eu acredito mesmo de coração que muitas vezes vale mais uma oração com lágrimas quando nós não sabemos falar nada, mas o Senhor entende aquilo que o nosso coração quer falar, do que muitas palavras, horas de palavras que muitas vezes são só palavras. Porque o Senhor busca mesmo esse lugar intencional de doação, de entrega, de intimidade. Então, que nós possamos mesmo, meus amados, acho que eu acredito que é até aqui que o Senhor mesmo me confiou essa palavra. E, mais uma vez, gratidão por estar aqui com vocês. É sempre uma grande honra mesmo estar aqui. Gratidão pela confiança, pela oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Que é maravilhosa, né, meus amados? Não é uma palavra comum, não é uma palavra qualquer, não é um livro qualquer. Eu sempre vejo assim, né, que eu ouvi uma ministração de Camila Barros, agora em janeiro, em Salvador, e me impactou muito e me fez mudar de comportamento. Eu já fui agora, já tem acho que uns 2 domingos que eu vou para a igreja com a Bíblia. A bichinha já está toda surradinha já, mas essa aqui é a que eu mais gosto. E ela disse assim, irmãos, isso aqui não é um livro qualquer. Isso aqui não é um livro que como qualquer outro. Porque se fosse um livro como qualquer outro, não seria perseguido, queimado, e não seria morta as pessoas que acompanham e levam e carregam esse livro aqui, tem esse livro em alguns países. Se fosse só um livro, não aconteceria mortes por conta dele. Então, nós temos acesso a esse livro aqui. E nós não podemos tratar ele como comum. E ela disse assim, que nós estamos negligenciando carregar a Bíblia. Ela disse assim, irmãos, a gente tinha tanto prazer, né? Ela brincando assim, eu não sou muito dessa época não, mas ela disse, irmãos, nós temos prazer de carregar a Bíblia debaixo do braço. Hoje em dia, a gente quer só ter a Bíblia no aplicativo, quer vir para a igreja com aplicativo. Não, irmãos, a gente tem que ter prazer de carregar a Bíblia, de segurar a Bíblia, dizer, essa aqui é meu escudo, é a minha espada.
Aqui é que eu luto minhas guerras, é aqui, ó, aqui é a minha confiança, tá aqui. E depois que ela falou isso, eu fiquei pensando, né? Eu disse, meu Deus, é verdade. Eu só tenho ido para a igreja com o celular, né? Fico abrindo ali no aplicativo. E de fato a gente tem que olhar para a Bíblia, né? E tratar ela realmente como dizendo assim, é o Senhor falando comigo, né? Muitas vezes não vão ser palavras de outras pessoas que vão chegar até nós, profecias, né? Mas o Senhor vai falar conosco através da palavra dele. E eu sou muito grata por essa palavra e por esse amor de Jesus ter me encontrado e ter nos encontrado, né? Temos que agradecer mesmo, porque enquanto nós estamos aqui, né, meus irmãos, podendo falar da palavra do Senhor nessa tranquilidade, estamos talvez nas nossas casas, né? Tem muitas pessoas nesse momento que estão sendo perseguidas e mortas por conta do amor a essa palavra, né? Por conta do amor ao Senhor. E que nós, como igreja, Suzy, nós possamos também orar hoje, né? Pelos irmãos lá da Síria, né? Eu não tinha nem pensado nisso, mas agora que eu falei da palavra, eu me lembrei. Tu também comentou comigo mais cedo. Foi hoje, não foi, Suzy, que tu falou comigo? Ou foi ontem? Foi hoje, não foi? Que nós possamos orar por eles também, né? A África também está precisando lá, está havendo uma guerra muito grande lá, muitas pessoas morrendo, e que nós possamos nos levantar também como igreja, né, em intercessão pelo povo de Deus, né, porque eu creio que Deus sofre quando vê seus filhos, né, sendo perseguidos dessa forma. E é isso, meus amados, muita gratidão por estar aqui com vocês.